A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! A Moreninha, capítulo 2, Fabrício em apuros. A cena que se passou teve lugar numa segunda-feira. Já lá se foram 4 dias, hoje é sexta-feira, amanhã será sábado. Não um sábado como outro qualquer, mas um sábado véspera de Santana. São 10 horas da noite. Os sinos tocaram a recolher. Augusto está só, sentado junto de sua mesa, tendo diante de seus olhos 6 ou 7 livros e papéis, pena e toda uma série de coisas que compõem a família do estudante. É inútil descrever o quarto de um estudante. Aí nada se encontra de novo. Ao muito, acharão uma estante onde ele guarda os seus livros, um cabide onde pendura a casaca, o moringue, o castiçal, a cama, uma até 2 canastras de roupa, o chapéu, a bengala e a bacia. A mesa onde escreve e que só apresenta de recomendável a gaveta cheia de papéis, de cartas de família, de flores e fitinhas misteriosas. É pouco mais ou menos assim o quarto de Augusto. Agora ele está só. Às 7 horas, desse quarto saíram 3 amigos, Felipe, Leopoldo e Fabrício. Trataram da viagem para a ilha no dia seguinte e retiraram-se descontentes porque Augusto não se quis convencer de que deveria dar um ponto na clínica para ir com eles ao amanhecer. Augusto tinha respondido: "Ora vivam, bem basta que eu faça gazeta na aula de partos, não vou senão às 10 horas do dia." E, pois, despediram-se amuados. Fabrício queria ainda demorar-se e mesmo ficar com Augusto, mas Leopoldo e Felipe o levaram consigo à força. Fabrício fez-se acompanhar do moleque que servia Augusto, porque, dizia ele, tinha um papel de importância a mandar. Eram 10 horas da noite e nada do moleque. Augusto via-se atormentado pela fome e Rafael, o seu querido moleque, não aparecia. O bom Rafael, que era ao mesmo tempo o seu cozinheiro, limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados e tudo mais que as urgências mandavam que ele fosse. Com justa razão, portanto, estava cuidadoso Augusto que de momento a momento exclamava: "Vejam isto! Já tocou a recolher e Rafael está ainda na rua. Se cai nas unhas de algum beleguim, não é de certo o senhor Fabrício quem há de pagar as despesas da casa de correção. Pobre do Rafael, que cavaco não dará quando lhe reparem os cabelos." Mas neste momento ouviu-se tropel na escada. Era Rafael que trazia uma carta de Fabrício e que foi aprontar o chá enquanto Augusto lia a carta. Ei-la aqui. "Augusto, demorei o Rafael porque era longo o que eu tenho de escrever-te. Melhor seria que eu te falasse, porém bem viste as impertinências de Felipe e Leopoldo. Felizmente acabam de deixar-me. Que macistas! Principio por dizer-te que vou te pedir um favor, do qual dependerá o meu prazer e sossego na ilha de... Conto com a tua amizade, tanto mais que foram os teus princípios que me levaram aos apuros em que ora me vejo. Eis o caso. Tu sabes, Augusto, que concordando com algumas de tuas opiniões a respeito de amor, sempre entendi que uma namorada é traste tão essencial ao estudante como o chapéu com que se cobre ou o livro em que se estuda. Concordei mesmo algumas vezes em dar batalha a 2 ou 3 castelos a um tempo.
Porém, tu não ignoras que a semelhante respeito estamos discordes no mais. Tu és ultra-romântico e eu ultra-clássico. O meu sistema era este. Primeiro, não namorar moça de sobrado. Daqui tirava eu 2 proveitos a saber. Não pagava o moleque para me levar recados e dava sossegadamente, ia à mercê das trevas, meus beijos por entre os postigos das janelas. Segundo, não requestar moça endinheirada. Assim eu não ia ao teatro para vê-la, nem aos bailes para com ela dançar e poupava os meus cobres. Terceiro, fingir ciúmes e ficar mal com a namorada em tempo de festas e barracas no campo. E por tal modo livrava-me de pagar doces, festas e outras impertinências. Estas eram as bases fundamentais do meu sistema. Ora, tu te lembrarás que bradavas contra o meu proceder como indigno da minha categoria de estudante. E, apesar de me ajudares a comer saborosas empadas, quitutes apimentados e finos doces com que as belas pagavam por vezes minha assiduidade amantética, tu exclamavas: Fabrício, não convém tais amores ao jovem de letras e de espírito. O estudante deve considerar o amor como um excitante que desperte e ateie as faculdades de sua alma. Pode mesmo amar uma moça feia e estúpida, contanto que sua imaginação lhe a represente bela e espirituosa. Em amor, a imaginação é tudo. É ardendo em chamas, é elevado nas asas de seus delírios que o mancebo se faz poeta por amor. Eu então te respondia, mas quando as chamas se apagam e as asas dos delírios se desfazem, o poeta por amor não tem, como eu, nem quitutes nem empadas. E tu me tornavas: é porque ainda não experimentaste o que nos prepara o que se chama amor platônico, paixão romântica. Ainda não sentiste como é belo derramar-se a alma toda inteira de um jovem na carta abrasadora que escreve à sua adorada e receber em troca uma alma de moça derramada toda inteira em suas letras que tantas mil vezes se beija. Ora, esses derramamentos de alma bastante me assustavam, porque eu me lembro que em patologia se trata muito seriamente dos derramamentos. Mas tu prosseguias. E depois, como é sublime deitar-se o estudante no solitário leito e ver-se acompanhado pela imagem da bela que lhe vela no pensamento, ou despertar ao momento de ver-se em sonhos sorvendo-lhe nos lábios voluptuosos beijos. Ainda estes argumentos me não convenciam suficientemente, porque eu pensava, primeiro, que essa imagem que vela no pensamento não será a melhor companhia possível para um estudante, principalmente quando ela lhe velasse na véspera de alguma sabatina. Segundo, porque eu sempre acho muito mais apreciável sorver os beijos voluptuosos por entre os postigos de uma janela, do que sorvê-los em sonhos e acordar com água na boca. Beijos por beijos antes os reais que os sonhados. Além disto, no teu sistema nunca se fala em empadas, doces, petiscos, etc. No meu, eles aparecem, e tu, apesar de romântico, nunca viraste as costas, nem fizeste má cara a esses despojos de minhas batalhas. Mas, enfim, maldita curiosidade de rapaz, eu quis experimentar o amor platônico e, dirigindo-me certa noite ao Teatro São Pedro de Alcântara, disse entre mim: esta noite hei de entabular um namoro romântico. Entabuleio, senhor Augusto de uma Figa, entabuleio e quer saber como? Saí fora do meu elemento e espichei-me completamente. Estou em apuros. Eis o caso.
Nessa noite fui para o superior. Eu ia entabular um namoro romântico e não podia ser de outro modo. Para ser tudo a romântica, consegui entrar antes de todos. Fui o primeiro a sentar-me. Ainda o lustre monstro não estava aceso. Vi-o descer e subir depois, brilhante de luzes. Vi-se irem enchendo os camarotes. Finalmente eu, que tinha estado no vácuo, achei-me no mundo. O teatro estava cheio. Consultei com meus botões como devia principiar e concluí que, para portar-me romanticamente, deveria namorar alguma moça que estivesse na quarta ordem. Levantei os olhos, vi uma que olhava para o meu lado e então pensei comigo mesmo, seja aquela. Não sei se é bonita ou feia, mas que importa? Um romântico não cura dessas futilidades. Tirei, pois, da casaca o meu lenço branco para fingir que enxugava o suor, abanar-me e, enfim, fazer todas essas macaquices que eu ainda ignorava que estavam condenadas pelo romantismo. Porém, ó infortúnio, quando de novo olhei para o camarote, a moça se tinha voltado completamente para a tribuna. Tossi, tomei tabaco, assoei-me, espirrei e a pequena nem caso. Parecia que o negócio com ela não era. Começou a overtir. Nada. Levantou-se o pano, ela voltou os olhos para a cena, sem olhar para o meu lado. Representou-se o primeiro ato. Tempo perdido. Veio o pano finalmente abaixo. Agora sim começará o nosso telégrafo a trabalhar, disse eu comigo mesmo, erguendo-me para tornar-me mais saliente. Porém, nova desgraça. Mal me tinha levantado quando a moça ergueu-se por sua vez e retirou-se para dentro do camarote, sem dizer por quê nem por que não. Isto só pelo diabo, exclamei eu involuntariamente, batendo com o pé com toda a força. O senhor está doido? Disse-me, gemendo e fazendo uma careta horrível, o meu companheiro da esquerda. Não tenho que lhe dar satisfações, respondi-lhe amuado. Tem sim, senhor, retorquiu-me o sujeito empinando-se. Pois, que lhe fiz eu então? Acudi alterando-me. Acaba de pisar-me com a maior força no melhor calo do meu pé direito. Ó, senhor, queira perdoar. E dando 1000 desculpas ao homem, saí para fora do teatro pensando no meu amor. Confesso que deveria ter notado que a minha paixão começava debaixo de maus auspícios, mas a minha má fortuna, ou melhor, os teus maus conselhos me empurravam para diante com força de gigante. Sem pensar no que fazia, subi para os camarotes e fui dar comigo no corredor da quarta ordem. Passei junto do camarote de minhas atenções. Era o número 3. Número simbólico, cabalístico e fatal. Repara que em tudo seguia o romantismo. A porta estava cerrada, fui ao fim do corredor e voltei de novo. Um pensamento esquisito e singular acabava de me brilhar na mente. Abracei-me com ele. Eu tinha visto junto à porta número 3 um moleque com todas as aparências de ser belíssimo cravo da Índia. Ora, lembrava-me que nesse camarote a minha querida era a única que se achava vestida de branco. E, pois, eu podia muito bem mandar-lhe um recado pelo qual me fizesse conhecido. E, pois, avancei para o moleque. Ah, maldito crioulo! Estava-lhe eu todo dizendo para o que servia. Pinta na tua imaginação, Augusto, um crioulinho de 16 anos, todo vestido de branco, com uma cara mais negra e mais lustrosa do que um botim envernizado, tendo 2 olhos belos, grandes, vivíssimos e cuja esclerótica era branca como o papel em que te escrevo, com lábios grossos e de nácar, ocultando 2 ordens de finos e claros dentes
que fariam inveja a uma baiana. Dá-lhe a ligeireza, a inquietação e rapidez de movimento de um macaco e terás feito ideia desse diabo de azeviche que se chama Tobias. Não me foi preciso chamá-lo. Bastou um movimento de olhos para que o Tobias viesse a mim, rindo-se desavergonhadamente. Levei-o para o canto. Tu pertences àquelas senhoras que estão no camarote, a cuja porta te encostavas? Perguntei. Sim, senhor, me respondeu ele. E elas moravam na rua de número ao lado esquerdo de quem vai para cima. E quem são? São duas filhas de uma senhora viúva que também aí está e que se chama a ilustríssima senhora Dona Luísa. O meu defunto senhor era negociante e o pai de minha senhora é padre. Como se chama a senhora que está vestida de branco? A senhora Dona Joana, tem 17 anos e morre por casar. Quem te disse isso? Pelos olhos se conhece quem tem lombrigas, meu senhor. Como te chamas? Tobias, escravo de meu senhor, crioulo de qualidades, fiel como um cão e vivo como um gato. O maldito do crioulo era um clássico a falar português. Eu continuei. Hás de levar um recado à senhora Dona Joana. Pronto, lesto e agudo, respondeu-me o moleque, pois toma sentido. Não precisa dizer duas vezes. Ouve, das duas uma. Ou poderás falar com ela hoje ou só amanhã. Hoje, agora mesmo. Nestas coisas, Tobias não cochila. Com licença de meu senhor, cá eu sou doutor nisto. Meus parceiros me chamam de orelha de cesto, pé de coelho e boca de taramela. Vá dizendo o que quiser, que em menos de 10 minutos minha senhora sabe tudo. O recado de meu senhor é uma carambola, que batendo no meu ouvido, vai logo bater no da senhora Dona Joaninha. Pois diz-lhe que o moço que se sentar na última cadeira da quarta coluna da superior, que assoar-se com um lenço de seda verde, quando ela para ele olhar, se acha loucamente apaixonado de sua beleza, etc, 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 etc. Sim, senhor, eu já sei o que se diz nessas ocasiões. O discurso fica por minha conta. E amanhã, ao anoitecer, espera-me na porta de tua casa. Pronto, lesto e agudo, repetiu de novo o crioulo. Eu recompensar-te-ei se fores fiel. Mais pronto, mais lesto e mais agudo. Por agora, toma estes cobres. Ó, meu senhor, prontíssimo, lestíssimo e agudíssimo. Ignoro de que meios se serviu Tobias para executar a sua comissão. O que sei é que antes de começar o segundo ato, já eu tinha feito o sinal e então comecei a pôr em ação toda a mímica amantética que me lembrou. O namoro estava entablado. Embora a moça não correspondesse aos sinais do meu telégrafo, concedendo-me apenas amiudados e curiosos olhares, isso era já muito para quem a via pela primeira vez. Finalmente, senhor Augusto dos meus pecados, o negócio adiantou-se e hoje, tarde me arrependo e não sei como me livrar de semelhante entaladela, pois o Tobias não me sai da porta. Já não tenho tempo de exercer o meu classicismo. Há 3 meses que não como empadas e, apesar de minhas economias, ando sempre com as algibeiras a tocar matinas. Para maior martírio, a minha querida é a senhora Dona Joana, prima de Filipe. Para compreenderes bem o quanto sofro, aqui te escrevo algumas das principais exigências da minha amada romântica. Primeiro, devo passar por defronte de sua casa 2 vezes de manhã e 2 de tarde. Aqui vês bem, principia a minha vergonha, pois não há pela vizinhança gordurento caixeiro que se não ria nas minhas barbas 4 vezes por dia. Segundo,
Devo escrever-lhe pelo menos 4 cartas por semana em papel bordado, de custo de R$ 400 a folha. Ora, isso é detestável porque eu não sei onde vá buscar mais cruzados para comprar papel, nem mais asneiras para lhe escrever. Terceiro, devo tratá-la por minha linda prima e ela a mim por querido primo. Daqui concluo que a senhora Dona Joana leu o Faublas. Boa recomendação. Quarto, devo ir ao teatro sempre que ela for, o que sucede 4 vezes no mês, o mesmo a respeito de bailes. Esta despesa arrasa-me a mesada terrivelmente. Quinto, ao teatro e bailes, devo levar no pescoço um lenço ou manta da cor da fita que ela porá em seu vestido ou no cabelo, o que, com antecedência, me é participado. Isto é um despotismo detestável. Finalmente, ela quer governar os meus cabelos, as minhas barbas, a cor dos meus lenços, a minha casaca, a minha bengala, os botins que calço e, por último, ordenou-me que não fumasse charutos de Havana nem de Manilha, porque era isto falta de patriotismo. Para bem rematar o quadro das desgraças que me sobrevieram com a tal paixão romântica que me aconselhaste, Dona Joana, dir-te-ei, mostra a amar-me com extremo, e no meio de seus caprichos de menina, dá-me provas do mais constante e desvelado amor. Mas que importa isso se eu não posso pagar-lhe com gratidão? Vocês, com seu romantismo a que me não posso acomodar, a chamariam pálida. Eu, que sou clássico em corpo e alma e que, portanto, dou às coisas o seu verdadeiro nome, a chamarei sempre amarela. Malditos românticos que têm crismado tudo e trocado em seu crismar os nomes que melhor exprimem as ideias. O que outrora se chamava, em bom português, moça feia, os reformadores dizem menina simpática. O que numa moça era antigamente desenxabimento, hoje é ao contrário, sublime languidez. Já não há mais meninas importunas e vaidosas. As que o forem chamam-se agora espirituosas. A escola dos românticos reformou tudo isso em consideração ao belo sexo. E eu, apesar dos tratos que dou à minha imaginação, não posso deixar de convencer-me que a minha linda prima é, aqui para nós, amarela e feia como uma convalescente de febres perniciosas. O que, porém, se torna sobretudo insofrível é o despotismo que exerce sobre mim no brejeiro do Tobias. Entende que todos os dias lhe devo dar dinheiro e persegue-me de maneira tal que, para ver-me livre dele, escorrego-lhe com quibos a despeito da minha má vontade. O Tobias está no caso de muitos que, grandes e excelentes parladores, são péssimos financeiros na prática. Como eles fazem ao país, faz Tobias comigo, que sempre depois de longo discurso me apresenta um déficit e pede-me um crédito suplementar. Eis aqui, meu Augusto, lamentável estado em que me acho. Lembra-te que foram os teus conselhos que me obrigaram a experimentar uma paixão romântica. Portanto, não só por amizade, como por dever, conto que me ajudarás no que te vou propor. Eu preciso de um pretexto mais ou menos razoável para descartar-me da tal pálida. Ela vai passar conosco 2 dias na ilha de... Aí podemos levar a efeito e com facilidade meu plano. Ele é de simples compreensão e de fácil execução. Tu deverás requestar principalmente à minha vista a tal minha querida. Ainda que ela não te corresponda, persegue-a. Não te custará muito isso porque é o teu costume. Nisto se limita o teu trabalho e começará então o meu,
que é o mais importante. Ver-me-ás enfadado, talvez que te trate com rispidez e que te dirija alguma graça pesada. Não farás caso e continuarás com a requesta para diante. Eu então irei às nuvens. Desesperado, ciumento e delirante, aproveitarei o primeiro instante em que estiver a sós com Dona Joaninha, farei um discurso forte e eloquente contra a inconstância e volubilidade das mulheres. E no meio de meus transportes dou-me por despeitado de meus amores com ela, e pulando fora da tal paixão romântica, correrei a apertar-te contra meu peito, como teu amigo e colega de coração, Fabrício. E esta, exclamou Augusto, depondo a carta sobre a mesa e sorvendo uma boa pitada de rapé de Lisboa. E esta? Acabando de sorver a pitada, o nosso estudante desatou a rir como um doido. Rir-se-ia a noite inteira, talvez, se não fosse interrompido pelo Rafael, que o vinha chamar para tomar um chá. Livro A Moreninha, informações e vocabulário referentes aos capítulos 1 a 5. Capítulo 2. Moringue. Moringa, jarro de barro. Canastras. Baús ou arcas grandes usadas para guardar roupas, objetos pessoais ou pertences de viagem. Bacia. Recipiente que era usado para lavar o rosto, mãos e roupas pequenas, porque no século XIX não havia banheiros como os nossos, com pia, com chuveiro, então a higiene era feita com as bacias. Deveria dar um ponto na clínica. Tem referência com fazer residência, parecido com fazer residência nos dias atuais. Então, os alunos que estudavam medicina, eles tinham que comparecer à clínica para realizar algumas suturas durante as aulas práticas para que fossem observados. Fazer gazeta. Faltar às aulas, matar aula de propósito. Despediram-se amuados. Despediram-se zangados, de mau humor, emburrados. Se cai nas unhas de algum beleguim. Se cai nas unhas, ou ele é preso por algum agente policial ou judicial. Que cavaco não dará quando lhes reparem os cabelos? Neste sentido, pode significar que é algo negativo, por exemplo, que cavaco não dará, que aborrecimento vai causar para o Rafael, né? Ouviu-se tropel. Ouviu-se um barulho confuso e forte de pessoas ou de cavalos correndo todos juntos. Que macistas! Que chatos! Que penosos! Que enfadonhos! Te lembrarás que bradavas contra o meu proceder. Te lembrarás que protestavas contra o meu proceder. Assiduidade amantética. Algo que se fazia frequentemente relacionado com amor, histórias de amor, declaração de amor. Amantética tem a ver com amor, vida amorosa, com amante. Que o mancebo se faz poeta. Que o jovem rapaz se faz poeta. Véspera de alguma sabatina. Véspera de uma reunião que geralmente se fazia aos sábados, né? Era um encontro social, e onde geralmente havia conversas, jogos, músicas e galanteios. Nesta noite fui para o superior. Aqui nesta frase, superior, se referia às galerias mais altas do teatro, onde as pessoas se sentavam. Geralmente eram lugares mais baratos, mais divertidos, onde se faziam brincadeiras e até paqueravam. Eram muito frequentados por estudantes. O lustre monstro não estava aceso.
um lustre enorme, um lustre majestoso não estava aceso. Alguma moça que estivesse na quarta ordem. Quarta ordem, aqui neste caso, está se referindo a uma moça, uma adolescente em idade escolar, que geralmente é vista como inexperiente, inocente. Começou a ouverture, palavra que oriunda do francês, que significa abertura. Belíssimo cravo da Índia. Era uma gíria na época para designar um escravo ou um moleque de recados. Mais lustrosa que um botim. É o mesmo que botina, cuja esclerótica era branca. Esclerótica é a parte branca do olho humano. Lábios grossos e de nácar. Nácar tem a cor da madrepérola, então, nesse sentido, pode também fazer referência aos dentes da pessoa, né? Lábios grossos e de nácar. O sorriso parece com a cor do marfim. Azeviche é uma pedra negra e brilhante. No caso, eles estão se referindo à pele de Tobias. Pronto, lesto e agudo. Rápido, ágil, cheio de energia e leveza. Boca de taramela, boca carnuda, boca grande. Semelhante em taladela. Semelhante em rascada. Exercer o meu classicismo. Ele quis dizer que quando ele age segundo os princípios do classicismo, com equilíbrio, bom senso e inspiração aos modelos clássicos. Algibeiras, bolsos. Tocar matinas. Tocar matinas significa madrugar, acordar muito cedo, mas junto com a palavra algibeiras tem um sentido diferente. Ando sempre com as algibeiras a tocar matinas, ou seja, ando sempre sem dinheiro. Caixeirinho era um termo usado para o empregado que atendia no balcão de uma loja ou que era responsável pelo registro de recebimentos e pagamentos. Leu o Faublas. Aqui é uma referência a um livro, então no caso seria: leu o livro Amores do Cavaleiro de Faublas, de Louvert de Couvray, que fala de costumes amorosos do século XVIII. Isto é um despotismo detestável. Nesse caso, o personagem usou esse termo, é uma forma figurativa para criticar alguém que exerce poder tirânico ou arbitrário, seja numa família, numa amizade ou em relações sociais. No caso, é a moça com quem ele namorava. Trocado em seu crismar os nomes. Aqui neste caso, crismar é mudar, crismar nomes, crismar situações, então é mudar. Desenchabidos, desajeitados, sem desenvoltura, sem graça. Sublime languidez, doçura melancólica e delicada, muito próprio do século XIX. O brejeiro Tobias. Brejeiro é a qualidade da pessoa que é simpática, brincalhona, de jeito simples, que traz até um pouco de saber popular às conversas ou às cenas. Conquibus. Expressão latina. É uma expressão que significa com os quais, popularmente usada em referência ao dinheiro. Excelentes parladores. Pessoas que têm muita facilidade de falar e falar muito. Pitada de rapé. Rapé é um pó fino de tabaco que se aspirava pelo nariz.